IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. Os desafios da política externa brasileira no bicentenário da independência será um dos temas abordados no 6º Colóquio sobre Fronteiras e Direitos Humanos na União Europeia e no Mercosul, evento online que será realizado nos dias 26 e 27 de outubro. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Guilherme Casarões, será um dos palestrantes e nessa edição do podcast nós vamos adiantar alguns pontos que serão abordados no evento. Guilherme, obrigada pela tua participação aqui no podcast do IDESF. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: gostaria que o senhor levantasse quais são, na sua opinião, os desafios da política externa brasileira? Bom, Heloísa, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho já há muito tempo com política externa brasileira, pensando os desafios da inserção do Brasil no mundo, e eu diria que a gente está numa encruzilhada importante nesse momento, porque o Brasil tem desafios tanto internos quanto externos para lidar. Do ponto de vista interno, acho que o grande desafio brasileiro é repensar o papel do Ministério das Relações Exteriores e da própria diplomacia dentro do que a gente chama de política externa. Política externa, na realidade, é um conceito muito amplo, porque ele não lida só com a relação diplomática do Brasil com outros países, mas lida também com fronteiras, com questões de segurança e defesa, com questões ligadas a direitos humanos, a meio ambiente. Então, a gente está falando de um esforço que é do próprio Estado brasileiro como um todo e que não se restringe a um ou outro ministério. E achar esse lugar e esse equilíbrio entre as burocracias do governo federal e, claro, em consonância também com governos de estado, municípios, é um desafio interno importante para que o Brasil, que é um país de proporções continentais, possa lidar com todos esses temas que lidam ou tocam nas questões internacionais de maneira mais eficiente. Agora, do ponto de vista externo, existem também desafios importantes. Eu diria que o principal deles nesse momento é a gente romper com o isolamento internacional a que o Brasil acabou sendo colocado nesses últimos tempos. O Brasil está meio isolado, não participa de tantas reuniões internacionais como participou no passado, não tem relações tão positivas com países importantes como Argentina, Estados Unidos e China, e um desafio, portanto, seria repensar essas relações do Brasil, resgatando uma tradição que é a do universalismo. O Brasil sempre foi um país pautado por relações com todos os outros países do mundo, relações pragmáticas, relações preocupadas com o desenvolvimento nacional, mas também com uma certa ideia de desenvolvimento internacional. Então, esse, portanto, é um grande desafio, pensar num lugar cada vez maior para o Brasil no mundo a partir desse relacionamento que a gente estabelece com outros países do mundo. Ok, e historicamente, né, se nós formos analisar esse bicentenário, como é que se formou a política externa brasileira? Qual que é o tom do Brasil em todos esses anos no que se refere à diplomacia e relações com os outros países, né? Se a gente vai fazer um resgate histórico aí. Olha, eu acho que dá para resumir a história de 200 anos da política externa brasileira em 3 grandes ideias. A primeira delas é a ideia de prestígio. O Brasil é um país que foi formado de uma forma diferente de outros países, porque ele já nasceu muito grande, né? Ele já se torna independente com proporções continentais. Então, o Brasil sempre reivindicou no mundo um papel especial de país relevante, de potência mundial, e a gente sempre teve uma dificuldade ao longo do tempo de afirmar esse lugar de potência, né? Porque o Brasil, ao mesmo tempo que é muito grande, também é muito pobre e desigual, também tem seus problemas internos. Então, digamos que um dos elementos mais importantes que direcionou a política externa brasileira ao longo da história foi essa busca pela grandeza, se eu puder colocar dessa forma, né? O prestígio, o reconhecimento. Esse sempre foi um elemento muito importante da nossa trajetória internacional e continua sendo. Um outro elemento importante, né, o segundo tema, é o do desenvolvimento. Principalmente com a virada industrial brasileira, nos anos 30, 40 do século passado, o Brasil assumiu o desenvolvimento como um elemento muito fundamental da própria construção do Estado brasileiro. Então, a política externa acabou se transformando, da era Vargas em diante, num instrumento para o desenvolvimento nacional. E essa é a razão pela qual a gente sempre insiste, né, em pensar a nossa projeção internacional para atração de investimentos, para a consolidação da indústria, para a exportação de produtos brasileiros, né, do agronegócio, né, da mineração, de outros setores importantes.
Então, o Brasil sempre colocou o desenvolvimento como um objetivo da sua política externa. E um terceiro elemento, que eu não posso deixar de mencionar, é a tradição. A nossa diplomacia é grandemente tradicional, ela se comporta no mundo a partir de padrões e a partir de valores e princípios que a gente adotou ao longo da história. E essa, aliás, é a razão pela qual um dos grandes heróis nacionais, que também é o patrono da diplomacia brasileira, é o Barão do Rio Branco. Porque ele pensou a política externa brasileira lá no comecinho do século XX, mas grande parte dos valores e princípios que ele defendeu seguem sendo muito importantes para a gente pensar a inserção internacional do Brasil, como o pacifismo, o multilateralismo, a solução pacífica de controvérsias, a soberania nacional. Todos esses valores foram defendidos lá atrás e a gente segue observando-os, né, para pensar a inserção da política externa hoje no mundo. Perfeito. E, na sua opinião, quais temas o Brasil tende a se posicionar frente a organismos internacionais como a ONU, como, por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas? Olha, a gente vive um mundo de crises, né? Um mundo de várias crises das mais variadas formas, e eu acho que o Brasil ele tem muito a contribuir para cada uma delas, né? Hoje a gente tem uma guerra acontecendo entre Rússia e Ucrânia, né? Uma invasão militar na qual o Brasil deve se posicionar. Vem se posicionando, mas eu acho que poderia, inclusive, contribuir mais para uma eventual resolução de um conflito, já que a gente mantém boas relações tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Temos a questão ambiental, que é uma questão candente, as mudanças climáticas, isso tudo já veio como parte importante da política externa brasileira dos últimos 30 anos, mas eu acho que o Brasil ele tem um potencial de liderar ainda mais as discussões sobre esse tema de mudanças climáticas. Direitos humanos, obviamente, também é um tema importante que faz parte do nosso repertório e que a gente também pode liderar. Saúde global, né, em tempos de pandemia, o Brasil ele tem muito a contribuir, até pelo exemplo que o Brasil deu, né, do SUS, da cobertura vacinal, de todos os esforços que o Brasil tem feito ao longo de décadas para garantir o acesso universal à saúde pública. A gente pode levar esse exemplo para o mundo e, portanto, proporcionar uma espécie de parâmetro internacional que seja mais justo do ponto de vista da saúde. E o Brasil também tem muito a dizer, e eu acho que a gente está até na vanguarda desse tema, que é a inserção brasileira e dos países em desenvolvimento no mundo digital, né? A gente já está falando de uma realidade em que o trabalho está mudando, as tecnologias estão avançando muito rapidamente, a própria lógica da comunicação entre os estados tem mudado. E o Brasil é um país que tem uma trajetória muito vanguardista nesses temas, né? Há muito tempo o Brasil vem investindo, né, na transparência, na digitalização do serviço público, e isso também pode servir de exemplo para o mundo. Então são esses temas, claro, nunca dissociados de desigualdade, pobreza, combate à fome, que são temas históricos do Brasil, mas esses temas mais recentes ou mais urgentes são fundamentais para que o Brasil se posicione. E, claro, eu não posso deixar de mencionar, já que a gente está falando de Mercosul e União Europeia no evento, né, a integração regional também é um assunto fundamental no qual o Brasil tem que investir cada vez mais. A gente acabou se afastando um pouquinho dos grandes temas de integração regional nos últimos tempos, mas eu acho fundamental que a gente cada vez mais tenha esse envolvimento com os países vizinhos, pensando questões de fronteiras, pensando questões de desenvolvimento econômico, de combate às desigualdades e, claro, promovendo a cooperação cada vez mais íntima entre o Brasil e seus vizinhos. Guilherme, obrigada pela participação. Deu para já sentir toda a amplitude dos temas que serão abordados no evento e a gente aproveita para convidar os ouvintes a participarem do colóquio. Reforçando, então, o evento será online, gratuito, nos dias 26 e 27 de outubro, às 19h30. As inscrições estão disponíveis no site do IDESF, www.idesf.org.br. Muito obrigada, Guilherme. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!